crianças! Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Está todo mundo estudando muito? Espero que vocês estejam muito bem, que vocês também estejam estudando, né? As aulas da escola já retornaram, já tem alguns que estão presencial. E também espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas aqui da EBD. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos orar. Pai amado, Senhor Deus, obrigada pelas tuas maravilhas, obrigada, Pai, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Paizinho, por tudo que tu fizeste, Pai amado. Pai, nos ajuda, Senhor, a te obedecer, nos ajuda, Senhor, a sermos justos, Pai amado, a praticar a tua justiça, Senhor. Paizinho, ser com cada criança aqui, Deus fala a cada coraçãozinho, Pai amado, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, quem lembra da nossa aula passada? Espero que todos vocês lembrem. Na aula passada a gente estava falando de Jonas, que Jonas foi escolhido por Deus para pregar ao povo de Nínive, um povo que não fazia parte do povo escolhido por Deus. E aí, esse povo fazia muitas coisas erradas, muitas coisas que desagradavam a Deus. Eles tinham outros deuses, e isso não agradava a Deus. Eles faziam muitas outras coisas erradas também. E aí, Deus enviou Jonas para ir falar para esse povo, para anunciar, né, a palavra de Deus, que se eles não se arrependessem, Deus ia trazer destruição naquela cidade. E aí eles se arrependeram e se voltaram para Deus. E não foi só os povos que não conheciam a Deus, os povos que tinham outros deuses, que faziam coisas erradas. O povo de Deus também fazia coisas erradas, coisas que não agradavam a Deus. E aí, teve uma época em Israel que o povo estava fazendo muitas coisas erradas, muitas coisas que desagradavam a Deus e que deixavam Deus muito triste. Vocês sabem o que o povo fazia? O povo adorava outros deuses. O povo de Deus se tornou um povo idólatra. Eles abandonaram a Deus para adorar falsos deuses. Eles abandonaram o Deus verdadeiro. E aí eles adoravam falsos deuses. Eles maltratavam os pobres. Eles vendiam comida ruim, dizendo que estava boa. Que coisa feia, não é mesmo, crianças? Se alguém não tinha dinheiro para pagar uma dívida ou para pagar uma sandália, vocês sabem o que acontecia? A pessoa era feita de escravo, era vendida como escravo. Pois é, isso acontecia. E aí tinham pessoas também, líderes do povo, que não gostavam dos profetas, que maltratavam os profetas, que quando aparecia algum profeta mandava ir embora para não anunciar a palavra de Deus. E aí Deus, nessa época, levantou um profeta. Esse profeta, ele era tipo um vaqueiro. Ele cuidava de bois, de ovelhas, de vacas. E ele morava no campo, né? Que ele cuidava do rebanho desses animais. O nome dele era Amós. E aí, Deus escolheu Amós para ir falar para o povo de Israel aquilo que Deus ia fazer com a cidade, com as cidades, com aquele reino, caso o povo não se voltasse para Deus. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Amós, ele obedeceu a Deus imediatamente. Diferente de Jonas. Vocês lembram de Jonas? Que Jonas não quis obedecer a Deus? Que Jonas fugiu da presença de Deus? Pois é, Amós, ele obedeceu a Deus imediatamente. Ele largou tudo que ele tinha. Ele deixou tudo para trás e foi anunciar a palavra de Deus de cidade em cidade. Por onde ele passava, ele anunciava aquilo que Deus tinha mandado ele falar. E o que ele estava falando, tia? Ele estava falando
que se o povo não se arrependesse, Deus ia deixar que os inimigos invadissem a cidade, que os inimigos destruíssem tudo, que eles fossem levados cativos para outras nações. E aí, ele foi anunciando isso por onde ele passava. Só que o povo não gostou de ouvir essas coisas. O povo ficou muito zangado com Amós por causa daquilo que ele estava falando. E o povo não se converteu, o povo não se voltou para Deus, não pediu perdão pelos seus pecados. Diferente do povo de Nínive. Vocês lembram que lá em Nínive, o povo, quando ouviu a mensagem de Deus, o povo se arrependeu e Deus poupou a cidade? Pois é, aqui o povo de Deus não se arrependeu das coisas erradas que estavam fazendo. Eles não se voltaram para Deus. E Deus, depois, ele destruiu as cidades. Ele deixou que os inimigos invadissem as cidades, que o povo fosse levado para outras nações, para outros lugares, feitos de escravos. E aí, um sacerdote da época, o sacerdote era tipo um pastor, ele era um líder espiritual. Esse sacerdote se chamava Amazias, e ele ficou com tanta raiva de Amós, com tanta raiva daquilo que Amós estava pregando, daquilo que Amós estava anunciando, né? Que ele foi dizer para o rei que Amós estava tramando contra ele. Vocês acreditam nisso? O sacerdote ele foi mentir para o rei sobre Amós e mandou Amós embora, dizendo que era para ele sair dali, que não era mais para ele falar sobre essas coisas. E vocês sabem o que foi que Amós fez? Amós continuou anunciando a palavra de Deus, ele continuou falando tudo aquilo que Deus tinha dito para ele falar. Diferente de Jonas, né, que não quis anunciar, que quis fugir no primeiro momento, mas depois ele obedeceu a Deus. E aí, Amós, ele obedeceu a Deus, ele foi anunciar aquilo que Deus estava falando. E ele falava para o povo assim: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. E essa foi a mensagem que Amós estava falando para o povo, que era para eles fazerem o que era certo, que eles estavam fazendo muitas coisas erradas que estavam desagradando a Deus. E o que a gente aprende, né, com essa lição de hoje? A primeira coisa que a gente aprende é que a gente deve obedecer a Deus. Nós devemos obedecer a Deus. E isso a gente já aprendeu lá na lição passada com Jonas. Vocês lembram disso? Que a gente aprendeu a obedecer a Deus com Jonas? E hoje Amós também reforça isso, que nós devemos obedecer a Deus. E nós devemos obedecer a Deus imediatamente. Nós devemos ser justos também. Mas tia, o que é ser justo? Vamos lá, a tia vai dar um exemplo. Vamos supor que eu e a minha irmã, a gente está brincando pela casa, está correndo, está fazendo a maior bagunça. E aí eu deixo um vaso cair e quebra. E aí depois a minha mãe vem e pergunta: quem quebrou esse vaso? E aí eu digo: mãe, foi ela. Foi ela que quebrou o vaso, não fui eu não. Isso eu estou sendo injusta, porque eu estou colocando a culpa de uma coisa que eu fiz na pessoa errada. Eu não estou assumindo a responsabilidade daquilo que eu fiz. Eu estou dizendo que a culpa não é minha, sendo que a culpa é minha sim. Então, quando a gente coloca a culpa das nossas atitudes em outra pessoa, nós estamos sendo injustos. Quando nós não dividimos o nosso lanche com o nosso amiguinho que não tem o que comer, quando a gente não quer dividir o nosso brinquedo, quando a gente quer um brinquedo emprestado, mas não quer emprestar o nosso brinquedo, quando deixa eu pensar, quando a gente quer as coisas só pra gente,
Por exemplo, eu tenho 10 bombons e eu tenho 5 pessoas para dividir esses 10 bombons. Se eu disser, eu vou dar um bombom para cada de vocês e vou ficar com 2. Isso é justo? Não é, porque eu tô ficando com a metade e tô dando a metade para 5 pessoas. Cada um tá ficando com 1 e eu tô ficando com 5. Isso não é justo. Então, Deus, Ele quer que a gente seja justo. Nós aprendemos hoje que Deus se agrada com a justiça. Nós aprendemos também com Amós que nós devemos anunciar a palavra de Deus por onde quer que a gente vá. Jesus, ele diz que é para a gente ir por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. E nós não precisamos ir necessariamente para outro país, para outra cidade, para outro estado, mas nós devemos falar de Jesus onde quer que a gente esteja. Porque às vezes tem um coleguinha do nosso lado que não conhece a Deus. E aí a gente precisa falar de Deus, a gente precisa falar do amor de Deus por cada um de nós. E vocês sabem quais são as boas novas do Evangelho? Tem que saber para poder falar para as pessoas. E a boa nova do Evangelho é que Deus se fez homem na forma de Jesus, né? O Filho foi enviado para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ser salvo, porque por meio do sacrifício de Jesus nós podemos ser salvos, nós somos salvos por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que coisa linda, crianças, isso. E às vezes, e muitas vezes a gente não fala isso para as pessoas. A gente não fala dessas maravilhas para as pessoas. A gente não fala das maravilhas de Deus. E são essas 3 coisas que a gente aprende nessa lição de hoje. A pregar o evangelho a toda criatura por onde quer que a gente vá. A ser justo e a obedecer a Deus. Nós devemos obedecer sempre. Outra coisa também é que Deus se agrada quando a gente se volta para Ele e entrega o nosso coração para Ele. Nós devemos também analisar as nossas atitudes no nosso dia a dia e colocar diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós devemos pedir para Deus um coração ensinável, um coração quebrantado. Porque quando a gente tem um coração quebrantado, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos voltamos cada dia mais para Deus. E aí, quando a gente pede perdão para Deus, Ele nos perdoa. E isso também é muito lindo. Porque além dele nos perdoar, Ele ainda esquece os nossos pecados. Ele esquece as coisas erradas que a gente fez. Olha que coisa linda isso, não é mesmo, crianças? E nós devemos pedir perdão para Deus pelos nossos pecados todos os dias, porque todos os dias a gente faz coisa errada. Todos os dias a gente faz algo que desagrada a Deus. E a gente só vai parar de fazer coisa errada quando a gente estiver com Deus lá no céu. Mas até lá a gente precisa pedir perdão por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. E isso é o que a gente aprende com a nossa lição de hoje, a pedir perdão, anunciar o evangelho por onde quer que a gente vá, ser justo, praticar a justiça com todas as pessoas e ser obediente. Nós devemos obedecer à voz de Deus. De preferência, obedecer imediatamente, na mesma hora. Não fazer como Jonas, que fugiu para depois obedecer. A gente precisa fazer como Amós, que obedeceu imediatamente. E antes da gente terminar a nossa aula de hoje, a gente vai orar. Pai amado, Senhor Deus, obrigada pelas Tuas maravilhas, Senhor. Obrigada por esta aula, Pai amado. Que a Tua palavra, Senhor, crie raízes nos nossos corações, Deus, que nós possamos Te buscar cada dia mais, Senhor, que nós possamos estar cada dia mais voltados para Ti, Pai amado.
Paizinho, ser com cada um de nós, Senhor, nos ajuda, Pai, a te obedecer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a praticar a tua justiça, Deus. Paizinho, nos ajuda a falar das tuas maravilhas, Pai, a falar do teu sacrifício por nós, Senhor, falar do teu amor por cada um de nós, Paizinho. Pai, nos ajuda também, Deus, a estarmos sempre voltados para ti, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai amado, em um coração quebrantado e humilde diante de ti, Paizinho, para poder admitir, Pai, para poder confessar os pecados e os nossos erros e as nossas falhas, Pai amado. Pai, ser com cada um de nós, cuida de cada um de nós, Pai amado, é o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos! Tchau!